Você até lembrou na sua coluna, né, Mário, que o presidente Lula deu uma estocada na Maria Corina quando ela ficou ali proibida de disputar a eleição e disse que era para ela não chorar e colocar um candidato, né, no lugar dela, que foi o que ele fez aqui quando ele foi preso. Hoje vamos ver se o governo brasileiro vai chorar, porque na época em que a Maria Corina ainda era candidata, ela tentou uma interlocução com o presidente Lula, né? O presidente Lula havia sido eleito um ano antes, quando a eleição na Venezuela estava correndo ali. Ela tentou com vários interlocutores um diálogo com o Palácio do Planalto e nunca foi recebida. E depois, quando as urnas foram abertas, né, na Venezuela, a eleição ela também é pelo processo digital, mas o voto ele é impresso e essa contagem foi feita mostrando que, na verdade, quem ganhou foi a oposição. O governo do presidente Lula fez uma declaração, disse que também queria que esses votos precisavam vir a público, mas também nunca cobrou as atas desses votos. E a senadora Tereza Cristina, Mário, ela tinha, né, essas atas e tentou levar ao Palácio do Planalto, mas também ninguém a recebeu por lá para verificar, né, de fato. Então, na verdade, você coloca isso na sua coluna também, e é o que eu ouço de todo mundo que acompanha mais de perto a situação da Venezuela, essa oposição a essas críticas, né, que o governo brasileiro fez à recondução do Maduro são relativas, né? Na verdade, é mais para inglês ver do que, de fato, uma posição do governo brasileiro crítica ao que ocorre na Venezuela, né? Por que há tanto receio do governo brasileiro de fazer um enfrentamento político ali? Porque pertencem ao mesmo espectro político. A gente não pode esquecer que o Lula foi um grande incentivador, e mais do que isso, do regime chavista, do qual Maduro é o herdeiro. Todos, inclusive, faziam parte do Foro de São Paulo, que era aquele grupo criado pelo Lula, que reunia a esquerda latino-americana. Aliás, o Foro de São Paulo reconheceu a legitimidade desta eleição fraudada e o Partido dos Trabalhadores, o partido do presidente Lula, assinou ali um documento do Foro de São Paulo reconhecendo a legitimidade de uma eleição fraudulenta. O que você tem é um governo brasileiro, obviamente, em maus lençóis nesse aspecto, porque você tem esse presidente que apoiou o Maduro, apoiou o Chávez, e que, eu acho, esperava uma vitória menos escandalosa, digamos assim, do Maduro, mas a coisa ficou tão evidente que a fraude que o governo Lula resolveu tomar uma distância, né, do próprio Lula. Mas é uma distância que oscila aí entre a cumplicidade e o cinismo, porque também não denunciou, não teve nenhuma, como você fala, não teve nenhum papel de enfrentamento político dessa questão, que é uma questão muito grave. A Venezuela, 1/5 da população da Venezuela saiu do país em função da crise gerada por essa ditadura, criada por essa ditadura, que vem desde a época do Chávez. Hoje você tem por exemplo, eu estava lendo agora um jornal estrangeiro que estava relatando as pessoas não podem comemorar a Marina Corina Machado, o recebimento do Nobel. O regime está de olho. O regime prende, o regime ambienta. Como eu falei, a Maria Corina Machado está na clandestinidade. E só não foi presa porque seria uma comoção ali que poderia ficar muito ruim, né, pro Maduro, né, Mário? Que também, senão, já estaria também presa, como ele faz com todos os opositores ao governo dele, né? Já são 25 anos de poder, né, desse regime na Venezuela. E você tem, neste momento, os Estados Unidos do Trump parecem muito dispostos a enfrentar o Maduro, né?
O Maduro, para o governo americano, é o chefão de um narcocartel transnacional. A cabeça do Maduro está a prêmio nos Estados Unidos, 50 milhões de dólares. Então, você tem, além de ser um ditador sanguinário, chefe de um regime autoritário que se perpetua, como você disse, há um quarto de século, você também tem esse fator. Ele é considerado um criminoso internacional ligado ao narcotráfico. Na conversa do Lula com o Trump, transpirou que o Lula teria dito ao Trump que era preciso ter uma solução diplomática e não uma solução pela força. Porque o Trump também começou a, a bombardear, né, a destruir barcos que, segundo os Estados Unidos, fazem o tráfico para os Estados Unidos de droga trazida da Venezuela. Então você tem uma situação muito tensa ali na região, e eu não vejo como possa haver uma solução diplomática. O Maduro agora está oferecendo petróleo, né, facilidades ali de acesso americano ao petróleo, que é a grande riqueza venezuelana, tentando se segurar, apostando que o Trump, o lado de homem de negócio, de businessman do Trump vai prevalecer. Mas não há nenhuma garantia disso. Eu acho um prêmio muito interessante esse prêmio Nobel, como eu falei, porque foi dado a alguém que está em meio a uma luta, né, pela democracia e tudo mais.